senti muita vontade de gravar e, sinceramente, eu queria muito falar sobre a adolescência hoje em dia, porque tá um negócio muito assustador, porque a adolescência antigamente era tipo o quê? Era aqueles flashbacks, né? Aquelas músicas anos 80, anos 70, aquelas músicas muito boas dos anos 2000. Nossa, simplesmente muita coisa. Era aqueles glossinho da Avon, né? Tinha brilho, que a bolinha sempre saía e derramava tudo, a pessoa tinha que comprar outro depois. Ou então aquelas bolsinhas de cachorro. Tipo, tem muita coisa, infância, adolescência, enfim. E hoje em dia, parece que as pessoas elas não têm mais infância, não têm mais adolescência, porque elas literalmente não sabem aproveitar nada disso. E é muito estranho. É muito estranho, porque, tipo, não é como se elas estivessem sendo privadas disso, mas ao mesmo tempo é porque elas estão sendo privadas desse tipo de lazer, dessa convivência, porque tem muita gente hoje em dia que criou vários problemas mentais porque elas literalmente não podem fazer certos tipos de coisa porque os pais não deixam, ou porque elas sentem medo, ou algum trauma as impede. Tipo, hoje em dia todo mundo tem um estilo super diferente, um estilo muito único, né? Isso sempre foi algo muito presente, né? Mesmo que em cada época as pessoas usassem uma roupa muito específica. Só que hoje em dia as pessoas elas literalmente têm o seu próprio estilo, tem vários tipos de gêneros musicais, tem muita coisa, tem muitas religiões que as pessoas seguem hoje em dia sem medo nenhum. As personalidades super diferentes uma das outras, tem aquela mistura de personalidades, né? Que a gente nem sabe qual vai ser a personalidade do dia. A gente fica, meu Deus, como será que eu vou reagir hoje? É aquele negócio muito imprevisível, sabe? E hoje em dia as pessoas elas tentam muito se encaixar nesse tipo de padrão, porque não tem essa de que o padrão não existe. O padrão é claro que o padrão existe. É claro. E ele sempre muda. Então as pessoas, quando elas tentam se encaixar em um padrão, a moda passa aí, já tem outro quesito que elas têm que cumprir para poder se sentirem aceitas e acolhidas e amadas pelas outras pessoas. Elas querem chamar até mesmo atenção às vezes. Não de um jeito ruim eu falo, mas é porque às vezes realmente tem algumas atitudes que as pessoas tomam que chamam muita atenção. Tanto boa, tanto quanto uma atenção ruim. Porque não estão sabendo lidar com isso hoje em dia. As pessoas não são mais únicas, elas são literalmente iguais, totalmente iguais. Ninguém mais tem uma personalidade própria. Aí quando tem alguma moda, alguma tendência na internet, todo mundo copia e vira a mesma coisa. Tá, tipo, é muito chato você ser igual a todo mundo, mas também hoje em dia é muito, como é que eu posso explicar? É simplesmente muito humilhante você ser totalmente diferente. Porque hoje em dia as pessoas elas normalizaram tanto, romantizaram tanto todo mundo ser diferente, mas gostar das mesmas coisas, do que a pessoa ter opiniões formadas e ser diferente das outras, que se acham diferentes, mas na verdade são todas iguais. Porque, tipo, tem muitas pessoas que não gostam de determinados artistas, determinadas músicas, enfim. E quando ela vai expor aquela opinião na internet, cai todo mundo em cima, né? Todo mundo fala mal, ninguém vai defender a pessoa. Tipo, ai, fulano não gosta da Madonna. Ai, tem esse negócio de fã da Lady Gaga que não gosta do fã da Madonna. Aí é um negócio louco, aí as pessoas, elas não podem mais simplesmente gostar das duas, não pode gostar de uma, não pode gostar da outra. Simplesmente isso é um negócio louco, gente. Tipo, o que é isso? Então, a internet tomou um rumo, as tendências, as modas que estão hoje em dia, estão um negócio terrível, porque só causa discórdia, só causa brigas, só causa mais algum vídeo fútil de fofoca no YouTube. Tipo, se não tivesse nada disso, talvez eu nem estivesse gravando esse vídeo agora. Vocês têm essa noção? Sinceramente, eu só queria botar isso pra fora. Porque é simplesmente muito triste você querer viver uma coisa e infelizmente viver outra realidade totalmente diferente. E que quando a gente fica adulto,
a gente percebe, porque eu não sou adulta, mas a minha percepção é que quando as pessoas elas realmente amadurecem, mudam os ares, né? Tipo, muda, sei lá, de casa, de cidade, tem novas amizades, novas experiências na vida. Eu acho que elas realmente amadurecem e percebem que quando elas eram adolescentes, o quão banal eram algumas situações, como tudo era muito simples, mas a gente não entendia. Aí quando a gente é adulto, a gente acorda um dia, a gente sabe o que a gente viveu, a gente sente aquela saudade, porque a gente sabe que não vai voltar mais. Eu acho que essa é a minha percepção, que deve ser muito triste você reclamar sempre, acordar todos os dias, sofrer. Aí um dia você acorda e você percebe que sua mente foi totalmente distorcida. Você, na verdade, tinha uma vida maravilhosa. Claro que tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos. Que quando você amadurece de verdade, você cresce, você toma aquela consciência real, aquela consciência de verdade, de que as pessoas, elas literalmente moldaram, fizeram uma lavagem cerebral, né? Na sua cabeça, para você acreditar que você está vivendo uma coisa horrível, quando na verdade, quando você realmente viveu uma coisa péssima, sei lá, um desastre, você percebe que não foi, que isso não é nada comparado ao que você achava que você sofria. Porque às vezes a gente reclama tanto na infância e na adolescência que quando a gente toma aquela consciência do amadurecimento, que a gente cresce com o passar dos anos, a gente percebe que às vezes a gente teve uma percepção muito errada da nossa vida. Que quando a gente finalmente entendeu o que é a vida, qual o sentido da vida, a gente, sei lá, aceitou nossos sentimentos, nossa aparência, aceitou o envelhecimento, aceitou que aquilo tudo passou, é tarde demais. Porque aquilo já passou. Não vai voltar mais. Você só pode voltar esse tipo de lembrança na sua cabeça, na sua memória. E às vezes você até esquece o que você viveu. Então, não reclame, gente. Porque vocês nunca vão saber a hora, o momento que vocês vão realmente amadurecer e vão entender que a vida de vocês era muito simples. Muito simples. E que às vezes tem muita coisa que pode piorar e você não sabe. E você fica aí reclamando. Que quando você cresce, você se arrepende de ter reclamado tanto porque você realmente aprende a dar valor à sua vida. E que quando você dá valor à sua vida, quando você realmente percebe que agora chega aquela realidade bruta, cruel, aquela realidade totalmente sem filtro de arco-íris, sem filtro aesthetic, vintage, você percebe o quão a vida é sem cores, totalmente sem cores. Você percebe aquele tempo cinza, você percebe que sua cabeça mudou, seus pensamentos, seu jeito de ver o mundo e de repente você deixa de existir na sociedade. Ninguém liga para sua existência. Se você deitar em cima do passeio, as pessoas vão caminhar em cima de você, elas não vão nem ligar. Porque a vida é isso, a vida não é para ser boa, não é para ser vitoriosa sempre, a vida é a vida. Ela é imprevisível. Qual é o sentido no ato de viver? Qual é o sentido? Eu não sei. Mas vocês, uma hora, vão descobrir. Maybe I was just crazy. Maybe it was the 60s. Or maybe I was just a girl. Interrupted.